Essa é uma iniciativa conjunta da União Planetária com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, da UNB. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e também expressar aqui a minha profunda gratidão aos organizadores que tornaram esse evento possível, o professor Isaac, Dr. Ulisses Riedel, muito obrigada, realmente é uma honra. Também agradecer o nosso presente aqui, Darcy Ribeiro, que também nos presenteia com a sua presença aqui no nosso evento. Bom, as universidades, elas desempenham um papel fundamental na sociedade como o centro de formação de conhecimento. E só na universidade é que as mentes são capazes de realmente se moldarem e se inspirarem em busca de um novo modelo civilizatório virtuoso. É através da educação e da reflexão crítica que nós podemos vislumbrar aí um futuro mais promissor para todos nós. Nós estamos tão comprometidos aqui em promover um ambiente onde as vozes de todos são ouvidas, livre de interesses pessoais, livre de interesses políticos. E a nossa busca aqui é a busca pela paz, a busca pela justiça, a busca pela reflexão, a busca da reflexão da origem dos nossos problemas, mais do que a busca para encontrar culpados por eventuais problemas. Nosso objetivo comum é esse. A transformação, ela começa sempre no plano das ideias, que é onde os sonhos e as visões, elas ganham forma. E aí migra então para as palavras, onde nós compartilhamos as nossas esperanças, as nossas angústias e os nossos pensamentos. Somente então, com as palavras ditas, é que as ações se tornam tangíveis. Se nós desejamos verdadeiramente gerar mudanças nesse mundo, nós precisamos compartilhar visões e trabalhar juntos para transformá-las em realidade. Essa é a ideia da nossa Tribuna Livre pela Paz, é abrir esse espaço, dar voz para aqueles que muitas vezes têm excelentes ideias, pensamentos, às vezes mais dúvidas do que respostas, mas é dar espaço e voz para essas pessoas. Nós não podemos perder a esperança no mundo, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Problemas difíceis demandam ações corajosas e determinadas. Nós devemos reconhecer os obstáculos que vão se apresentar diante de nós, mas nunca permitir que eles nos impeçam de avançar. Devemos ser otimistas e perseverantes, fazendo a nossa parte para construir um futuro mais justo, pacífico e sustentável para todos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui e por se juntarem a nós nessa jornada pela paz e pela transformação. Juntos nós podemos fazer a diferença. Eu declaro, portanto, oficialmente aberta a Tribuna Livre pela Paz. Em primeiro lugar, é fundamental que todos os participantes expressem suas opiniões com respeito mútuo. A diversidade de ideias e perspectivas é enriquecedora. E nós devemos lembrar que estamos aqui para construir pontes, e não muros. Portanto, peço a todos que sejam tolerantes e respeitosos ao ouvir e responder às opiniões dos outros. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar que essa não é uma arena para confrontos ou discórdias, mas sim um espaço dedicado à busca por soluções dignas para problemas que afligem a humanidade. Vamos buscar refletir em soluções e refletir a verdadeira origem desses problemas. Nós estamos aqui para encontrar pontos em comum, para colaborar e para construir um mundo melhor juntos. Portanto, convido a todos a abordarem os temas com a mente aberta e disposição para um diálogo construtivo. Por fim, é importante observar que cada participante terá um tempo limitado para suas manifestações. Essas diretrizes, elas foram estabelecidas para garantir que todos tenham a oportunidade de se expressar e que os nossos diálogos sejam conduzidos de maneira organizada e produtiva. Portanto, eu peço a colaboração de todos para respeitar os limites de tempo estabelecidos. Com essas regras em mente, estou confiante de que seremos capazes de aproveitar o máximo o potencial deste espaço para promover o diálogo, a compreensão e a cooperação entre todos os presentes. Quanto ao formato das apresentações, cada orador, que previamente pode se identificar aqui com a equipe da União Planetária, pela Luana, pela Janaína, pelo Igor, então cada orador tem que previamente se identificar e terá o prazo de 5 minutos para apresentar suas ideias aqui na frente.
Esse tempo ele foi estipulado, então, para garantir que todos tenham a oportunidade de se expressar de maneira concisa e eficiente. E após a apresentação deste orador, nós abriremos espaço para interações dos ouvintes sobre o tema abordado. Cada pergunta ela não deve ultrapassar o prazo de 2 minutos. E após 15 minutos de interação, o orador terá mais 2 minutos para finalizar o tema. E hoje, portanto, nós iniciaremos a nossa Tribuna Livre pela Paz com a presença do professor Isaac Reutemann, que terá a palavra, então, por 5 minutos. Professor, por favor, sinta à vontade para iniciar a sua apresentação. Queria dar as boas-vindas a todos, dizer que essa é a segunda sessão da Tribuna pela Paz, Livre pela Paz, e que decidimos, inclusive com a opinião dos participantes, a realizar uma vez por semana, a partir da próxima semana, nas segundas-feiras, às 17 horas. Queria dizer que, dizer que nossa iniciativa foi inspirada pelas discussões que se faziam no Hyde Park, no Speak Corner, e na Inglaterra, e que, imitando o inglês aqui, a gente vai tentar ser pontual e começar às 17 horas, enfrentando uma maré contra que aqui nós temos no Brasil, de começar sempre mais tarde. Eu queria dar as boas-vindas e queria registrar a presença do professor Mário Brasil, que é o diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, e também o nosso grande parceiro, Ulisses Riedel, e vamos ao trabalho. Como a Marina disse, qualquer pessoa que queira se manifestar, levanta a mão, terá 5 minutos para levantar um tema, livre, qualquer tema, e depois, quem quiser discutir esse tema, terá o tempo de 2 minutos. Registrar a presença da professora Nair Bicalho, né, que é um patrimônio da Universidade de Brasília, né, ela que tem uma trajetória muito virtuosa no campo de direitos humanos e da paz, foi a fundadora desse núcleo de estudo da paz e direitos humanos no CEAM. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui no nosso projeto Tribuna pela Paz, Tribuna Livre pela Paz. Então, esse projeto ele nasce dentro de uma série de outros projetos que estão acontecendo, dessa parceria da União Planetária com o CEAM, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, e nessa parceria, que tem sido capitaneada por 3 núcleos, o CEAM é formado por 37 núcleos, dos mais diversos, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, e 3 núcleos estão à frente dessa parceria, que é o Núcleo de Estudos da Paz e dos Direitos Humanos, o NEP, que a professora Nair está aqui, a nossa Dama da Paz. Nós temos também o NEP, o Núcleo Futuros, também nós temos aqui o professor Isaac Reutemann, que está aqui também, e que também representa esse núcleo. E nós temos o outro núcleo, que é o Núcleo Café, que é o núcleo dos estudos de interconexão de ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Então, esses 3 núcleos estão, de certa maneira, suportando, dando apoio mais direto. Todo o centro está dando apoio, mas esses 3 núcleos estão dando apoio mais direto, né,
uma série de projetos que nós vamos desenvolver em busca da paz. Eu gostaria de encerrar trazendo a minha pequena contribuição no que a música pode trazer para a paz. Eu sou músico, sou compositor, sou maestro, e a música ela tem alguns parâmetros que, mesmo as pessoas que não são musicistas, elas sentem esses parâmetros. Se a música não tivesse esses parâmetros, provavelmente a gente não as sentiria. O primeiro deles é que toda música tem uma harmonia. Essa harmonia pode ser que você goste dela, pode ser que você não goste dela, mas ela tem uma harmonia. Ela precisa de harmonia para poder existir. A música não consegue existir sem harmonia. Ora, isso já é um grande exemplo pela paz. Então, quer dizer, é uma manifestação humana, uma das manifestações realmente, verdadeiramente humanas, a música, e que precisa, para existir, a harmonia. Olha, eu acho que estamos começando muito bem, porque nós começamos com o realce da importância da música e da importância da harmonia. Obrigado, professor Mário, de trazer essa questão como uma questão básica, porque, na verdade, o mundo é vibração. O mundo é vibração. Nós nos colocamos no mundo com vibrações mentais, com vibrações emocionais e com vibrações no mundo físico. E essa vibração que nós temos, que nós exalamos, é a nossa presença no mundo. É a nossa presença no mundo. E o mundo precisa dessa harmonia básica. Ela precisa disso. E nós que vamos estudar aqui a ciência da paz, eu acho que a base da ciência da paz vai encontrar um elemento fundamental nas vibrações, na energia que cada um de nós coloca no mundo. Se é uma energia de harmonia ou se é uma energia de desarmonia. Eu até, para mim, na minha cabeça, o bem e o mal está exatamente nisso. O que é harmônico é bem, o que é desarmônico não é bem. Então, eu acho que esse é um ponto essencial e fundamental. Muito obrigado. Tenho uma alegria muito grande de estar aqui, primeiro porque desejo apoiar a iniciativa do professor Isaac para que a gente discuta amplos assuntos relativos à realidade complexa que é a realidade brasileira e especialmente de Brasília. Então, eu vou usar aqui um pouco da sabedoria do Isaac, que ele disse que nós temos aqui Norucongo, a Noruega e... Noruega e Congo. E um outro setor que é de uma pobreza extrema. Eu não ouvi o que o Isaac falou. Estrutural. Congo. Norucongo é Noruega e Congo. A Noruega é o lado sul e o Congo a estrutural. Ah, tá. Então, é explicado assim, quer dizer, a gente tem uma desigualdade de renda, de capitais, por um fruto do capitalismo que temos, que é excludente, não é? Então, é difícil acabar isso enquanto nós não tivermos mais solidariedade e mais capacidade de articular uma melhor distribuição da renda. Então, eu julgo que isso vai ser possível no ano de 2200. Eu vou voltar para ver se isso
se efetivou, né? Espero que mais alguém se associe a tamanha aventura, não é? Porque o Brasil, em geral, tem uma característica de ter nascido de capitanias hereditárias, não é? E isso praticamente se manteve sob a forma das grandes capitais, não é? Você tem o São Paulo, que tem uma periferia enorme, pobre, e uma avenida, sei lá como é que chama, uma avenida cheia de edifícios altos, onde se localizam os grandes capitais, diria do Brasil, mas especialmente de São Paulo. Então, acho que o Neurocongo vai funcionar por muitos anos. Eu, de minha parte, eu tenho alguns funcionários, eu procuro distribuir bem a renda e, ao saber o dado da inflação, eu aumento o salário deles um pouquinho acima da inflação, porque eles precisam recuperar o poder de compra, não é? Que é o motivo de nós termos um país que desenvolve as suas capacidades de concentrar riqueza e fazer com que o Congo se amplie, não é? Sob a forma de diversas localidades periféricas que são muito pobres. Eu as conheço quase todas, não é? Porque fiz pesquisas de mobilidade urbana já há alguns anos, não é? No Distrito Federal, e descobri, fora mesmo do Distrito Federal, pessoas que moravam aqui e que foram expulsas, digamos, pelo capital, pelos aluguéis, pelo preço do terreno, pelo preço, enfim, da habitação, para fora do Distrito Federal, onde poderiam comprar uma casa, um terreno, não é? E isso foi muito sério, porque as pessoas depois tiveram que, o que não gastaram no imóvel aqui, gastam em passagem, quando a própria empresa não paga o ticket de transporte, não é? Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço forte para mudar essa realidade. Que cheguemos, digamos, no ano de 2100 para mudar isso, né? Antes de chegar em 2200. Então, é essa contribuição que eu quero dar, como cada um pensa em mudar essa realidade muito, digamos, triste, não é? De uns terem muito e outros terem pouco, não é? Em função do capital que domina as grandes metrópoles, e Brasília é, segundo o IBGE, a terceira metrópole brasileira, não é? Acho que Salvador está ali para e passo, né? Em termos de população, Salvador está com um pouco mais de população daqui, mas lá é o exemplo clássico onde praticamente nasceu a colonização brasileira, de ter uma população extremamente periferizada, né? Em termos sociais, em termos econômicos, e manter, digamos, em termos sociais. Eu convido agora o nosso segundo orador, o senhor Antônio Teixeira, que vai falar umas palavras aqui com a gente. E aí, aqueles que quiserem interagir sobre o tema do professor Antônio Teixeira, levantem a mão para a Janaína e para a Luana, que elas vão criar a ordem, tá bom? Aqui está, não é? Tribuna Livre pela Paz. A paz significa, não é só ausência de guerra. Para mim, a paz significa isto e muito mais ainda. É o direito de que todo ser humano tenha condições de 3 refeições por dia, sem correr o perigo de que sua mesa do café da manhã seja drenada pelos algozes vorazes do sistema capitalista. Para buscar a paz, nós precisamos garantir o acesso ao bem comum. E este bem comum inclui não só alimentação, e 2 outros itens que estão
diretamente ligadas à pauta da paz: educação e saúde, porque esses dois elementos levam a um terceiro outro que também está nessa pauta, que se chama dignidade e cidadania. O que eu queria dizer é que dignidade tem definição, sim, porque para mim, de acordo com minha experiência de vida, dignidade é aquilo que o jovem leva consigo quando sai de casa em busca de emprego, trabalho, 3 refeições por dia em busca de educação. Porque se não tiver educação, também não terá saúde. E sem saúde, não terá dignidade e cidadania. Então, eu me vejo plenamente dentro dessa ideia, trazido nesse momento para essa tribuna pelos meus queridos da Universidade da Paz, aqui o Ulisses, e a ideia do Hyde Park, que foi revivida por Isaac, e tudo isso se combina. Mas eu queria dizer a vocês que todo esse processo que se busca e que a gente tem tanta vontade de chegar até ele, requer uma condução, um veículo que se chama consciência. Meus queridos, a gente tem consciência, mas muitas vezes a gente nem se dá conta do que é consciência. É por isso que eu estou com o meu celular na mão. Então, consciência é aquele sentimento que a gente carrega, embebido em conhecimento, que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. É o sentido de percepção ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Esses são conceitos científicos, biológicos, filosóficos do que é consciência. Mas existem outros conceitos que a gente não pode negar, que é o conceito onde a consciência é aquilo que tem o aval da razão, de quem pode dizer o que é que um ser humano pode agir com base no seu sentimento do que é certo e do que é errado. E quem tem razão é quem é mais poderoso. Por fim, ainda existe a consciência de classes, a consciência do quem pode mais na sociedade, que estabelece as leis, os procedimentos, as normas que todos têm de seguir. Olha, eu queria dizer a vocês que para eu compreender o que é consciência e de que maneira vocês, com esta vontade maravilhosa de conduzir discussão, uma tribuna em busca do amor, da alegria, aquilo que está faltando no sistema educacional em todos os níveis, no sentido de transformar a educação em alguma coisa desejada, primorosa e que cai e se aconchega no âmago, no íntimo de cada indivíduo, de cada jovem, porque a juventude é a riqueza maior do nosso país. O que é que a gente pode fazer no sentido de trazer este ambiente, se não através do conhecimento, já que estamos numa universidade? E qual é o conhecimento que existe e que dá a base do que se chama de consciência? Porque consciência é aquilo que nós temos e herdamos na genética, ou seja, naquilo que cada um de nós tem e passa e recebe, depois de passar em todas as gerações, até a última. E aquela última geração, no momento de agir, diante da sociedade, ele pensa na questão da consciência, na ética, na moral, na conveniência dos seus atos. E tudo isso está impresso, mas essa impressão sequer tem discernimento. A gente sabe qual é a base dessa memória que passa de geração em geração e que faz essa diferença entre a cultura dos povos, porque cultura é algo indelével,
é algo que está impresso, e é por isso mesmo que é difícil modificar qualquer das coisas do comportamento humano. Por exemplo, a forma instrucionista, a forma impositiva de ensinar nas universidades, e essa é a nossa dificuldade. Eu vou passar por aqui, mas eu sou cheio de amor, de boas intenções, no sentido de conviver com essa tribuna livre. Parabéns a vocês. Covid, uma das coisas que ela traz, segundo os médicos, é um déficit de memória. A palavra, inclusive, é essa, muito bonita, déficit de memória. E aí eu esqueço o nome do sociólogo que me lembrou uma coisa muito importante e que choca com o que o professor falou em termos de dignidade. Dignidade, disse ele, que é a pessoa sair de casa e tal, ir atrás do trabalho e tudo isso aquilo. Foi isso mesmo? Isso. E, segundo esse sociólogo, eu achei maravilhosa essa definição dele, Ulisses, foi que dignidade é quando a pessoa já tem casa, trabalho e roupa lavada. Casa, trabalho, comida e roupa lavada. Sem esses quatro artigos, vamos chamar assim, professor, a pessoa não tem dignidade, porque ela está praticamente a qualquer situação se vendendo por um desses artigos, vamos dizer assim. Então, professor, parabéns pela sua colocação, mas eu queria dizer que eu aprendi isso, queria trazer esse aprendizado para cá, porque eu acho que é aqui que a gente tem que trocar essas ideias. William, desde o primeiro momento que eu te vi, eu tive uma impressão que permanece até agora. Eu te falei que conheço Carlos Marighella Filho, meu querido amigo, e eu queria te dizer que você parece muito com o pai dele, inclusive nas atitudes, para te dar os parabéns. E o que você falou é irreparável. O mercado, o capitalismo precisa ampliar o mercado interno e precisa de mais mercados para poder sobreviver. Infelizmente, o nosso capitalismo selvagem não aprendeu totalmente a lição, né? Porque insiste em deixar grande parte da sociedade fora do mercado. Então, nem o argumento da sua própria lógica rompeu essa resistência. E aí é que eu chego onde o Teixeira colocava que isso não é uma questão somente de teoria econômica. Essa é uma questão de consciência e consciência coletiva. Nós não desenvolvemos consciência coletiva de inclusão social, de uma real inclusão social, como o colega estava falando. E sem isso, nós nunca vamos ter uma situação de harmonia, como também falou o primeiro companheiro, porque você nunca vai ter paz quando você tem grande parte da sociedade na miséria. E essa sociedade não vai contribuir para a paz. Não, eu vou dar um exemplo, porque o tempo é curto. Estamos numa discussão permanente sobre a questão da Amazônia, questão da recuperação do ambiente, questão da recuperação das áreas degradadas, de melhoria das condições climáticas e tudo. Enquanto não resolver o problema humano na Amazônia, não se resolverá nenhum problema ambiental. Isso é uma coisa, nenhuma pessoa na miséria, nas condições em que vivem, vai ter ânimo. Olha que muita gente faz, mas como um movimento coletivo, não se levantará a população, a humanidade na Amazônia para reconstruir a Amazônia e para preservar o que está lá. Esse é apenas um exemplo que vale para todos os outros lugares. Então, como você fala, consciência, eu reforço a consciência coletiva, porque a gente fala muito em mercado, em capitalismo, mas, na verdade, essa falta de consciência da justiça social, ela permeia toda a nossa sociedade, infelizmente, né? E aí a educação, como você colocou, assume um papel muito mais do que um papel de tirar as pessoas
não, nem da pobreza, de tirar que vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever, o papel é outro, é o papel de formação, é o papel de consciência coletiva, de formação social, de formação do tecido social compatível com a justiça social. Então, acho que você foi, nesse sentido, fechou o pensamento. A felicidade de encontrar as pessoas queridas com quem convivi tanto tempo nessa universidade, Nanda, Aldo, Roberto, a Litamária, mais recente, a professora Celina, a professora Isaac, a professora Nair, meu querido amigo Ulisses, embora não seja professor, ele professa todas as suas razões e as suas compreensões da vida que tanto admiro. Eu admiro Ulisses por isso. Então, eu queria dizer que esse é um ambiente que pode modificar esse panorama de tristeza no campus da universidade. Quando o contato entre as pessoas, eles não sejam sempre assim olhar e fugir. Vai ser um contato do abraço cordial, amigo, caloroso, onde reflita o amor que existe entre os nossos colegas. E é por isso que eu espero, e é por isso que eu quero ver, e é por isso que eu quero continuar trabalhando na Universidade de Brasília. Eu sou muito grato a vocês todos. Obrigado. O tema da tribuna é a paz, e eu acho que não há paz sem igualdade. E eu gostaria de falar da igualdade, hoje, da igualdade de gênero. Com o ingresso das mulheres, a partir da Revolução Industrial, no ambiente de trabalho, surgiram, então, as primeiras demandas para que houvesse direito em relação à maternidade. Esse direito ele começou a ser efetivado somente a partir lá de 1915, com o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, e ele veio se desenvolvendo muito lentamente em todos os países, mas especialmente aqui no Brasil. Na Constituição de 88, foi efetivado, então, o direito das mulheres a ter 120 dias de licença maternidade. Mas a licença maternidade não é um direito das mulheres. A licença maternidade ela é um direito da criança de ser cuidada. E essa criança tem que ser cuidada pelo pai e também pela mãe. E o pai até hoje não tem direito a uma licença. Passado 35 anos da Constituição de 88, não existe ainda uma lei que normatize a licença paternidade no Brasil. Até hoje, os 5 dias que são gozados pelo pai são gozados via legislação transitória. Por isso, eu, a Marina e outros membros da sociedade civil nos reunimos numa coalizão chamada Coalizão pela Licença Paternidade, ingressamos na Justiça e conseguimos que o STF declarasse a omissão do Congresso em até hoje não ter regulamentado a licença, e agora estamos aí tentando que nesses próximos 1 ano e meio, que foi designado pelo STF, essa licença seja regulamentada. E por que da licença ser regulamentada? Porque a desigualdade entre os homens e as mulheres, ela se inicia no processo de exclusão das mulheres do mercado de trabalho por causa desse papel fundamental de ser mãe, de criar e de educar seus filhos. Então, eu venho para um ponto mais específico da paz, que é a paz via igualdade de gênero, que só vai ser atingida quando os pais se incumbirem dessa responsabilidade, não apenas de ajudar a mãe, mas sim de serem pais corresponsáveis da mãe na criação dos filhos como deveriam ser. Essa é a minha mensagem nessa tribuna, pedindo que todos apoiem o nosso projeto e todos apoiem que saia finalmente a regulamentação pela licença paternidade. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente tem um site chamado COPAI, Coalizão pela Licença Paternidade. Conto com o apoio de todos para que a gente possa dar mais um passinho em busca da igualdade e, consequentemente, em busca da paz. Obrigado. Nós tivemos um pedido de interação
Então, eu convido o senhor Odilon para sentar aqui. E eu aproveito que ele não utilizou do tempo integral dele para fazer só uma colocação extra sobre a importância, a existência de diversos estudos que demonstram a importância da presença paterna para a primeira infância, para as crianças da primeira infância. Sobre como essas crianças, elas, quando têm contato com o pai na primeira infância e quando são cuidadas pelo pai na primeira infância, elas têm um desenvolvimento cognitivo, educacional, de modo geral, muito mais amplo. Então, esse direito, além de ser só uma questão de igualdade de gênero, ele também afeta o desenvolvimento das crianças, que são o nosso futuro. E um terceiro ponto que não tem como deixar de mencionar a paz é que quando o homem se coloca no papel de cuidador, que por muitos e muitos anos foi tirado desse papel e botado a posição de cuidador somente para a mulher, quando o homem passa a ser cuidador, quando ele passa a ser igualmente responsável por uma vida, existem alguns estudos, e o Odilon pode trazer as fontes desse projeto, que mostram como esses homens passaram a se arriscar menos, a se colocar em menos posições de perigo, passaram a ter uma masculinidade tóxica muito menor, porque isso é muito inerente ainda, mas homens passaram a se identificar melhor com as dificuldades que as mulheres que têm turnos invisíveis de trabalho. Então, isso se transformou a grande fundamento e o pilar da sociedade também. Então, esse tema é muito importante. Acho que a paz, quando a gente fala de paz, a gente pode falar de temas que afetem diretamente a paz, mas temas também que podem abranger a paz de forma indireta. Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho para implementar, agradecer a participação do Odilon e passar a palavra para o professor Isaac, que quer fazer uma interação. A licença maternidade, que era de um período pequeno, foi estendida e o principal lutador para que isso acontecesse é o nosso professor da Universidade de Brasília, Dioclésio Campos Júnior, um pediatra, né, que foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e que teve uma intervenção, um papel muito importante. Foi um médico pediatra que propôs a licença paternidade durante a Constituição de 88. O senhor falou que é Delcy Campos? Dioclésio. O Delcy, eu não sei o sobrenome, foi um deputado chamado Delcy que propôs, porque até a Constituição de 88, o pai tinha direito, desde o ano de 71, pela uma legislação, dele se afastar 1 dia do mercado de trabalho para ele fazer o registro. Então, vejam bem, até a Constituição de 88, o pai não tinha direito nem mesmo a acompanhar o nascimento do seu filho. Ele só tinha um direito formal para ir lá fazer o registro, um processo burocrático. E foi um médico pediatra chamado Delcy que propôs, durante a Constituinte, que houvessem 8 dias de licença para o pai. No momento que ele foi subir na tribuna, Ulisses, que era o presidente da Constituinte, citando uma frase do humorista Chico Anísio, falou que o Dia dos Pais era 9 meses antes. E ele subiu à tribuna para fazer a defesa do pleito, ridicularizado mediante aos risos dos parlamentares. Esse era o clima de maturidade social da nossa Constituição. Então, o texto não foi aprovado, mas para também não ficar nada, constou-se no texto da Constituição que o pai teria direito a uma licença paternidade que seria regulamentado futuramente e até hoje não foi. Só complementando, então, graças ao médico psiquiatra, que hoje a gente tem essa previsão que a gente está tentando regulamentar. A Marina fez comentários muito importantes, eu não quis estourar meu tempo e acabei me abreviando muito, mas todos os estudos internacionais mostram que a melhor política pública de igualdade de gênero é uma licença igualitária. Hoje, 59% dos países ainda têm uma licença igual à do Brasil, ampla para a mãe e curtíssima para o pai, mas outros 41% dos países, membros da OIT, já avançaram os seus modelos para outras licenças. A Espanha tem licença igualitária desde 2021, Suécia e outros países nórdicos têm uma licença parental, que é uma licença de gênero neutro, então não tem definição de homem e mulheres, o que evita o que é uma licença mais progressista, porque hoje a gente tem outros modelos de família e todos estão incluídos.
e esses modelos, em todos esses países, demonstrou-se que melhorou a igualdade entre homens e as mulheres, tanto no mercado de trabalho, quanto no trabalho doméstico não remunerado em casa, que sobra muito mais para as mulheres do que para os homens. Então, também é uma forma de igualdade nós, homens, levantarmos e lavarmos nossos pratos, fazermos nossas comidas e gerirmos a nossa própria vida sem necessitar que uma mulher assim o faça. A gente vê em todo o sistema educacional, particularmente no ensino superior, a maioria de mulheres. Em segundo lugar, eu não posso garantir isso com uma generalização, mas no que eu observo, as mulheres são mais estudiosas. E profissionalmente, o que eu tenho ouvido é que elas estariam rendendo mais em qualquer tipo de trabalho onde se colocam. Por que a gente não se refere àquelas coisas tão importantes que as mulheres têm conquistado e dada a resposta, porque melhor não poderia ter? É isso que eu queria dizer, porque no meu caso, por exemplo, eu não sou um santinho, mas minha mãe era que mandava e sabia mandar. Eu fui docilizado desde cedo. E lá em casa, nas minhas todas companheiras que eu já tive, faça isso, faça aquilo, e eu nunca deixei de fazer. Eu sou muito obediente e respeito muitas mulheres e aproveitei para parabenizá-las pelas conquistas já existentes. E virão muitas outras, continuando nessa direção. Parabéns, minhas queridas. Na mesma linha, então, para finalizar, eu tive a sorte de ter também uma esposa que, além de ser bonita, é mais competente que eu, é mais estudiosa, me incentivou a fazer o mestrado e a escrever esse livro, é praticamente coautora, né, da minha tese, e eu fico em casa porque tenho trabalho remoto, então sou eu que fico em casa e espero ela com a casa limpa e com a refeição feita quando ela chega. E com muito orgulho. Eu acho interessante a gente observar o foco principal do trabalho da União Planetária em relação a todos esses problemas da humanidade. Ela parte do princípio de que são muitos os problemas humanos, são muitos, muitos, de toda a natureza, de violência doméstica, de violência urbana, de violência política, de todos os tipos em que há confrontos, há choques, há competições. A própria democracia nossa é colocada como uma organização social da liberdade de competir, liberdade de competir. Quando nós precisamos de uma outra percepção muito mais elevada, que é a liberdade de somar, de cooperar, de estar junto, que são valores etéreos, valores imateriais. Então, nós temos visto dentro da União Planetária que é muito importante a gente trabalhar tentando socorrer as coisas que estão acontecendo no mundo e que trazem sofrimento à humanidade e no plano material. No plano material, é muito importante. Mas, simultaneamente, é importante a gente perceber que todos esses problemas que existem na humanidade, eles têm uma raiz até comum, que é uma raiz que está fundamentalmente ligada à ignorância de que a vida é coletiva, de que todos nós fazemos parte de uma mesma vida, de que quando alguém fere outro, ele fere a coletividade e fere a si próprio como integrante dessa comunidade, e que são valores éticos, imateriais, podemos dizer espirituais, que podem trazer a transformação da humanidade. Só que esses valores, eles têm o poder de uma transformação global.
Uma coisa é a transformação de um problema, de outro problema, de outro problema. Mas na medida em que nós tivermos uma sociedade humana de valores éticos, de valores morais, de valores de dignidade, todos os problemas se resolvem sozinhos. Deixa de existir problemas. E é por isso que, embora seja muito importante um trabalho, a gente não pode perder de vista o outro, que é esse trabalho ético, de valores. Uma pessoa pode ser muito inteligente, muito culta, muito preparada e de mau caráter. E aí a gente vai verificar que o que define as relações humanas de uma forma saudável é o caráter, é a dignidade, são valores imateriais e que normalmente não são bem entendidos ainda pela ciência. E é por isso que nós estamos buscando a ciência da paz. Infelizmente, hoje chegou aqui a professora Lígia, que teve um aprendizado durante 10 anos na Áustria, dentro do tema, porque nós temos que buscar uma ciência da paz. É tão óbvio, mas que quando nós agimos de uma forma solidária, fraterna, que há felicidade, que há entendimento, ou do diálogo, como deve ocorrer entre, sobretudo, um marido e mulher. Marido e mulher não devem nunca estar disputando um com o outro, jamais. Devem dialogar e buscar o consenso. Aí essa realidade de uma família tem que ser a realidade da sociedade. Ao invés de conflitos, de guerras, e dessa ou daquela maneira, as partes deveriam buscar a conciliação, a negociação, o entendimento. E então, da mesma forma que hoje, quando alguém defender a escravidão, ele vai ser ridicularizado. Quando alguém defender que a mulher tem que voltar lá para casa e nada de estar dentro da sociedade, também vai ser ridicularizado. Nós temos que aprofundar para mudar a consciência coletiva de que quem falar em guerra, quem falar em violência para a solução de dificuldades, de interesses diferentes, essa pessoa é um insano, está fora da realidade, está fora do mundo. E aí o papel da educação é muito mais, ou não vou dizer muito mais, mas tão quanto importante de ensinar aquilo que está no conhecimento, tem que ensinar valores e como desenvolver valores, porque desta forma nós podemos, de uma forma inteligente, resolver simultaneamente todos os problemas do mundo. Nas nossas publicações foi escrito uma historinha de 2 amigos que estão na beira de um rio, conversando amigavelmente, quando percebem uma criança se debatendo na correnteza. Eles sabem nadar, nem pensam, se jogam na água, vão buscar a criança. Chegam com ela em terra firme, vendo que ela está respirando, está viva, salvamos. Olham para o rio e veem que há uma segunda, se lançam novamente e vão buscar a segunda. Mas quando eles chegam com a segunda, também salva, eles, ao olhar para o rio, veem que milhares de crianças estão se debatendo na correnteza. Aí um diz ao outro, temos que salvá-las. Ele disse, vai você buscar salvá-las, que é importante. Mas eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças dentro do rio. Ou seja, uma coisa é a gente atender materialmente, que é fundamental, o socorro daqueles que precisam, mas tão importante é ir às causas, e nas causas verificar as transformações que precisam ser feitas para que não exista a perpetuidade daquela situação. Eu tenho uma conhecida que ela, há 40, 50 anos, criou uma entidade de caridade lá em Santo André, em São Paulo.
Recentemente ela me disse: Ulisses, eu acho que eu estou enxugando gelo, porque eu fiz isso porque naquela época haviam 2 favelas próximas à minha casa. Hoje tem mais de 200 favelas. Ou seja, é importante socorrer? Importantíssimo, é importantíssimo. Se nós não socorrermos, nós também seremos desalmados. Nós temos que socorrer. Mas é importantíssimo a gente ir rio acima e verificar as causas da miséria, as causas que estão sempre num plano imaterial, da dignidade, da correção, e que isso se faz de uma forma muito importante, onde é muito importante esse estudo, e é isso que a universidade está se propondo a fazer agora, com o trabalho junto com o Centro Ocean, junto com a universidade, de trabalhar dentro da universidade e depois com as outras universidades, para que nós possamos resgatar os valores imateriais da ética, da dignidade, da correção. E que, é claro, que passa pelo atendimento das necessidades humanas. Jamais encontraremos paz com injustiça social. Isso é inviável, nós precisamos. Mas a própria forma de encontrar justiça social, ela tem que ser trabalhada nos 2 campos. O campo de atender dentro de congresso, dentro de leis, dentro de campanhas, dentro de passeatas, dentro de atuação por um decreto, por um projeto como esse, que o Odilon nos apontou. Isso é fundamental, como também é fundamental nós trabalharmos e de percebermos que, se não mudar o homem, nós não mudamos nada. Na época da Constituinte, eu estava lá acompanhando educação, ciência e tecnologia, quando Florestan Fernandes, eu me lembro que já tinha passado da hora do almoço, eu estava, inclusive, com fome, e aí Florestan disse, a frase dele é mais bonita do que eu vou dizer, pior do que a fome. Aí ele parou assim, eu disse, gente, não existe nada pior do que a fome. Ele disse, pior do que a fome é a falta de educação. Porque sem educação você nem consegue lutar para acabar com a fome. Então, essa questão da consciência coletiva, isso tem a ver com isso que ele diz da educação para lutar. Com alegria que eu lembro do Florestan, com quem eu tive a oportunidade de conviver, especialmente na Constituinte. E o que ele disse é profundamente sério. A educação, e certamente quando ele estava falando de educação nesses termos, ele estava dizendo que era mais do que ensinar a ler e escrever, é ensinar a ser gente, a ter valores, ter dignidade, a ter correção. E de maneira que eu recebo a sua fala com grande alegria e vejo que é o ponto central. Acho que muitas e muitas entidades devem se dedicar materialmente ao socorro das pessoas. É importante. O que eu disse também é que a União Planetária ela considera isso importantíssimo, mas não é o centro dela. O centro dela é ir rio acima, porque ela considera que, como já tem tantos milhares de pessoas trabalhando para socorrer as pessoas, como fazia essa senhora conhecida lá, socorrendo pessoas numa casa de caridade, mas que é preciso trabalhar no aspecto mais profundo de a gente não precisar de casas de caridade, porque a gente só precisa de casas de caridade porque ainda temos muita desumanidade. E esses são valores mais delicados de trabalhar, mas que é preciso que possamos trabalhar. Quando as mulheres venceram agora de estarem presentes na sociedade, foi por mostrar um valor ético em relação às mulheres. Ou, portanto, é possível
em termos de ética, a gente fazer uma transformação do mundo? Eu digo que, depois da primeira reunião, eu fiquei angustiado em casa. E continuo angustiado. Primeiro porque, embora se tenha uma dinâmica que procure ser a mais democrática possível, eu noto que num ambiente com pessoas tão bem preparadas, com mentes brilhantes que estão aqui presentes, como o Dr. Ulisses destacou na sua primeira fala, essa dinâmica me dá a impressão que ela tem que ser um pouquinho modificada. E a professora Naira acabou de comentar comigo que talvez fosse interessante menos temas com mais profundidade. E eu queria dar essa sugestão, então, porque a mente brilhante, como o professor Ulisses falou, ela gosta de desafios e ela detesta superficialidades. Então, nós teríamos que ter um outro formato, na minha opinião, que permita um aprofundamento maior dos temas. E outra coisa que eu gostaria de dizer, eu falo aqui dentro de uma perspectiva, eu sou, embora ex-alunos da UNB, eu sou há 54 anos seguidor da religião chamada Bahá'í. E a questão da educação dentro da religião Bahá'í é uma questão muito forte, porque um dos princípios dela é a harmonia da religião com a ciência e a razão. Então nós só consideramos uma afirmação como verdadeira, qualquer pensamento, qualquer construção lógica como verdadeira, quando ela passa pelos três crivos: o crivo da religião, da ciência e da razão. E por que eu coloco esse ponto? Porque, embora, num momento histórico, a separação da ciência com a religião fosse necessária em função do episódio que aconteceu com a teoria de Copérnico, né? Isso despertou as mentes brilhantes para ver que a gestão da ciência não poderia estar sobre a gestão da religião. Só que esse processo, levado ao extremo, conduziu a sociedade a uma sociedade materialista, fortemente materialista. E os problemas das desigualdades sociais e outras desigualdades, como o Dr. Ulisses colocou, o professor Teixeira também, o senhor Ilon, né? Ela vem, pela nossa compreensão, de um afastamento entre o ser humano e o ser supremo. Quando a Torá, no primeiro livro, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso tem profundas implicações na natureza do ser humano. E dentro da fé Bahá'í, o ser humano é considerado como um pássaro, onde uma asa é a materialidade humana e a outra asa é a sua espiritualidade. E é impossível se criar seres humanos equilibrados se as duas nutrições, a nutrição material, no que se refere ao conhecimento científico, tecnológico e profissional, não for satisfeita, mas também não for satisfeita a espiritualidade humana, de onde vêm os valores como o amor, a paciência, a compreensão, o desprendimento. E pelo desprendimento vem a caridade, né? E outros valores humanos. Então, como nós estamos aqui num esforço conjunto do CEAM, não é? Com conhecimento avançado, né? Multidisciplinar, e a União Planetária, eu gostaria de propor que, em algum momento, fosse abordada a questão da espiritualidade humana. A gente vem aqui buscar força e esperança. E se a Tribuna Livre pela Paz se pretende ativa e assertiva, a gente precisa efetivamente conseguir avançar em transformações palpáveis, reais, nos diversos espaços. Eu vejo uma perenidade muito importante no que está dito aqui. Estou com 51 anos agora,
Não sou uma pesquisadora nata, não sou. Tenho a formação e queria colocar muito a preocupação do que efetivamente a intelectualidade brasileira tem feito dentro das suas propostas de curso e dentro das suas formações de pesquisadores, para que os professores ou pesquisadores ou profissionais que saiam da universidade efetivamente trabalhem por uma cultura de paz ou por uma formação humana. Nós estamos na Universidade do Distrito Federal e abrimos, do meio do ano passado para cá, alguns cursos. São hoje 14 cursos à disposição e, em breve, temos o ideal e estamos trabalhando para autorizar o curso de psicologia. As matrizes curriculares dos cursos têm um eixo comum, e eu não diria que é um ciclo básico, não é bem isso, mas voltado para uma questão de linhas e para uma formação mais humana, desenvolvido com 7, 8 unidades curriculares que podem ser usadas dentro do currículo para justamente colocar essa transversalidade, essa multidisciplinaridade, esses temas que a gente deseja tanto enfrentar. E necessariamente eu não sei se os mestres e doutores, e tenho começado a sentir isso ainda muito mais de forte, estão prontos para dar o pontapé para os avanços que pessoas como vocês ajudaram a gente durante a vida a identificar necessários. Nós estamos falando muito no Brasil de formação continuada, de formação de docentes, de formação do perfil de pesquisador. Acho que o Brasil já fez um trabalho muito brilhante, usando muitos investimentos para a formação dos pesquisadores de alta monta que estão aqui cuidando de quase 100% da pesquisa eficiente de qualidade desse país. Mas talvez passou da hora de que, de verdade, assim, a gente encontre caminhos para tocar essas almas. Não há paz hoje nos estudantes e nos docentes que estão na universidade. Não fala paz, não se cala paz nos corações das pessoas. As disputas são cada vez mais materiais e as disputas são em cima de uma miséria muito grande, porque são salários complicados, são horas de muito trabalho, são várias as lutas e a gente não está em greve à toa no país, não é? Mas a gente precisa olhar e por isso venho aqui. Agradeço imensamente, Lídia, o convite, professor Isaac, professora Heloísa, professor Teixeira, de olharem para essa possibilidade dessa semente que é a Universidade do Distrito Federal, para que nós nos apropriemos, enquanto sociedade, desse espaço. Há lutas a serem travadas. E me surpreende muito ver que hoje nós temos um censo que põe para nós, pelos dados da SEMESP, pelos dados da OCDE, 57% dos nossos estudantes das universidades públicas brasileiras, no ano passado, desistiram de estar na universidade. É um fato. É só procurar o mapa do ensino superior da SEMESP 2024, que acabou de ser lançado. 53,7% dos estudantes do Distrito Federal desistiram das vagas públicas de ensino superior do Distrito Federal. É uma sociedade inteira gritando aonde estão, aonde podemos identificar caminhos para efervescer uma paz e uma construção individual e coletiva que pense em comunidade, dizendo não está também na universidade. Muitos acho que também já dizem e deixam claro que não está na religião ou não está nas igrejas, mas nós precisamos fazer fogo dessa tribuna livre pela paz, chegar com mais força e mais potência, e me somo a isso, para que nós possamos transformar realidades enquanto há tempo de transformação, né? Então, eu acho que é isso. A universidade está lá numa semente muito grande, muito, ao mesmo tempo, enorme, e eu olho cada dia mais quão longe vai ser ver essa universidade com sua implantação efetivada, né? São 91 professores hoje. Olha, com 91 pessoas você senta e conversa, né? E ainda assim não funciona tão simplesmente assim.
porque os interesses individuais e materiais realmente têm prevalecido nos espaços de disputas muito mais de poder do que de construção de comunidade. Então, acho que o movimento é muito relevante. Coloco o espaço em que eu estou privilegiadamente. Também pergunto aos meus deuses, ao meu Deus todo dia, por que fui eu que fui nesse momento, né? E coloco mesmo o espaço da universidade à disposição para que a gente possa fazer atividades lá dentro, para que a gente possa emanar essa energia que vocês conseguem fazer, tocar as pessoas que tiveram a melhor formação, inclusive dessa Universidade de Brasília, com os mestres que realmente estavam preocupados com vidas, com pessoas, e não apenas com profissionais bem-sucedidos ou os seus melhores discípulos pesquisadores dos seus projetos de pesquisa. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada pela participação, pela paciência. Peço desculpas se tive que interrompê-los, alguns realmente foi uma pena, eu gostaria de ouvi-los por muito mais tempo, mas eu declaro agora encerrada a nossa Tribuna Livre pela Paz na noite de hoje.